Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo hoje. Vamos falar de Banco do Brasil Seguridade, o braço de seguros do Banco do Brasil. Uma empresa que durante muitos... Na verdade, eu comprei ela no IPO lá atrás, quando eu não estudava muito. Acabei entrando em IPO, que é uma coisa que eu não recomendo ninguém entrar, porque justamente a gente não tem os dados auditados do passado dela, então eu fujo de IPO hoje em dia. Mas acabei entrando na época lá, estava começando, 2013, 14, 15, sei lá quando que foi. E no final acabei não gostando muito da empresa, vi que ela não tinha nenhum crescimento, tinha um dividendo muito bom, mas eu queria talvez uma empresa que tivesse uma proporção entre crescimento e pagamento de dividendos mais equalizada, né? Eu vi que ela estava muito estável e pagava bons dividendos e não gostei, parti para outras. Mas hoje em dia talvez esteja até mudando um pouco de ideia, talvez até pense em refazer uma posição no Banco do Brasil Seguridade, e é por isso que eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o estudo dessa empresa. Então, vou utilizar obviamente a ferramenta Syntax, que é a ferramenta que eu utilizo para fazer todas as minhas análises. Essa ferramenta está disponível para você também, investidor, caso você tenha interesse em utilizar a ferramenta, lembrando que ela tem 3 pilares. O pilar de análise fundamentalista, que é o que a gente vai fazer aqui, ela também é o gerenciador de portfólio, ou seja, você administra todos os seus investimentos aqui dentro, e também é uma plataforma de estudo que todos os cursos que eu faço, elas estão aqui na plataforma também. Uma coisa que eu tenho esquecido de pedir, que na verdade eu nunca peço, né? A importância do like, né? Eu acho piegas ficar pedindo isso, mas não tem jeito, gente. O YouTube não vai recomendar esse vídeo para ninguém se não tiver like. Então, se você acha que esse conteúdo merece ser compartilhado com outras pessoas, que mais pessoas deveriam estudar um pouco mais de análise fundamentalista e menos ficar no achômetro da bolsa, então aperta o botão no like aí, que com certeza vai ajudar o crescimento do canal. E quanto mais pessoas olharem esse vídeo, mais elas vão se questionar se isso tudo que eu estou falando faz sentido ou não. E principalmente vão pensar antes de investir na empresa, né? Isso que é o importante, é isso que eu quero fazer com esse canal. Fazer você pensar, tá bom? Então, muito obrigado. Vamos que vamos. Então, vamos apertar aqui o botão, vamos pro ladinho aqui. Vamos ficar desse lado aqui e vamos direto aqui na ferramenta Syntax. Então, procurar a ação. Procurar aqui, a gente está falando de BBSE. Achamos a criança aí. Então, a gente vai direto aqui para os fundamentos. E deixa eu ficar nesse canto aqui, que eu acho que eu atrapalho menos aqui nesse cantinho. Então, vamos lá dar uma olhadinha. O que a gente tem aqui. Vamos já pegar aqui uma canetinha e vamos começar a fazer uma análise. Então, a gente já vê aqui que temos um lucro muito bom. Não sei porque a canetinha não está pegando, então a gente vai pegar outra canetinha aqui. Que aqui a gente faz na hora. Vamos ver se agora essa caneta está pegando. Vamos ver. Isso aqui está pegando. Então, vamos lá. A gente teve um lucro aqui de 1,89 bi no Q2, tá? Que é um lucro absurdamente alto. Aqui a gente tem uma coisa que a gente não gosta, que é justamente uma margem zero, porque na verdade a gente não consegue ver a margem dela, porque ela não mostra receita, tá vendo aqui? Ó? Isso aqui é bastante crítico na empresa, tá? Você não sabe quanto que a empresa fatura, você só sabe quanto ela lucrou, então não dá pra gente checar aqui, por exemplo, a eficiência operacional dela, que é muito ruim. Mas vamos lá, temos o dividend yield altíssimo, ou seja, na verdade aqui é o que o pessoal mais gosta dessa empresa, é o dividend yield dela. Um PL abaixo de 10, que pode ser bastante interessante, vamos analisar. E caixa positivo, porque a gente está falando que é uma empresa de seguro, então ela trabalha com dinheiro. Caixa positivo, na verdade, a dívida positiva, a dívida negativa, dívida positiva é ruim, dívida negativa é bom. Então a empresa está com números realmente muito bons aí. Então a gente vai continuar a estudar, ou seja, ela não morreu aqui nesse primeiro. Vamos direto aqui para os gráficos, e a gente vai fazer uma análise bem rápida de todos eles. Então, a gente tem aqui essa hora aqui. O que está acontecendo aqui? Então vamos. Ué, por que não pega? Então a gente tem um crescimento na época aqui que a empresa 2021, né? Chegou a cair depois do Covid. Espera, o que está acontecendo? Gente, perdoa aí, espera aí que a gente está apanhando aqui hoje. Vamos lá. Muita hora nessa calma. Vamos lá, vamos arrumar aqui. Perdoa aí, vamos lá. Agora sim. Então a gente tem que pegar o lápis de novo. Isso, com o lápis na mão a gente consegue agora. Então tá bom. Então aqui a gente chegou aqui a um preço de 19 em 2021. E agora ela está tendo, voltou a crescer. E bateu aí acima de 30
agora aqui em meados de 2023. Se esse preço está muito alto ou se não está muito alto frente ao valuation da empresa, isso é justamente o que a gente vai analisar e já, porque analisar o preço por si só é muito ruim, né? Aqui a gente vê que a gente tem aqui um dos grandes problemas da empresa, que a gente não consegue analisar a receita, porque justamente eles não mostram, então isso daí deixa a gente bastante preocupado, porque, poxa vida, eu queria ver a eficiência operacional da empresa e eu não vou conseguir, porque justamente ela não mostra. Então, tá aqui. Mas vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, que talvez seja o gráfico mais importante para nós que somos investidores fundamentalistas. A gente sabe que a empresa, durante muito tempo, né, que de 2015, ela veio aí lucrando um bi. Foi justamente nesse período aqui que eu acho que eu acabei entrando nela por aqui, acabei saindo nela por aqui, porque eu falei, cara, isso aqui não vai para lugar nenhum, né? Aí depois, logo antes da Covid, ela teve aí uma ameaça boa de crescimento, depois ela despencou por causa do Covid, ficamos aí voltando ao patamar que ela estava, e agora, ultimamente, isso aqui tem chamado muito atenção. Tá? O lucro dela, se a gente analisar aqui os dois períodos, vamos falar aqui, basicamente o Banco do Seguridade tem dois períodos. Ela tem um período que ela lucrava 1 bilhão desde lá de 2015, né? Então a gente vê aqui facilmente que a gente tem... Opa, nós, hein? Vamos lá, vamos... É aqui que eu tenho que diminuir. Reset zoom. Desculpa aí, pessoal, estão apanhando aqui com a nossa canetinha gráfica nova, mas a gente vai aprender com o tempo, a gente vai ficar craque nisso aqui. Então, o que eu estou falando é o seguinte, a gente tinha uma empresa... Olha eu de novo aqui, perdão, pessoal, hoje está difícil, hein? Reset zoom, que eu tenho que apertar aqui a canetinha. Então, vamos lá, acho que agora vai. Então, a gente tinha uma empresa que era essa empresa aqui que lucrava 1 bilhão, tá? Depois a gente tem outra agora que está lucrando bem mais. Está lucrando quase 2 bilhões. Então aqui a gente tem uma empresa que lucrava 1 bilhão e agora a gente tem uma empresa que lucra 2 bilhões. Então isso aí dá para ver que temos duas empresas aqui para analisar. O que a gente tem que analisar é se esse lucro gigante que está acontecendo agora vai ser mais constante. Isso eu não sei, a gente tem que ler o relatório financeiro da empresa, tem que tentar entender o modelo de negócio dela e também analisar e tentar entender se esse crescimento aqui, que parece não, esse crescimento que está marcado aqui, que é um crescimento muito forte, se ele é algo sustentável, tá? É isso que é muito importante para o investidor saber, se esse investimento que está aqui, que está nesse crescimento gigantesco, é algo sustentável ou não. Porque se você não identificar isso, a gente pode acabar entrando numa furada. Por quê? Você vai comprar uma empresa que está lucrando em 1,8 bilhões e logo depois você acaba descobrindo que isso aqui foi... Talvez a taxa Selic que estava alta, por isso que está lucrando tudo isso, e depois ela volta a lucrar 1 bilhão, aí realmente o preço vai cair demais, você vai se perguntar, poxa, o que aconteceu, né? O que eu fiz de errado? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha então no lucro anual, porque isso aqui é muito importante, a gente vai ver aqui então a constância de crescimento da empresa, né? 4 bi, 3,5 bi, depois teve olha, ela ficou aqui, isso aqui eu nem lembro o que aconteceu, tá gente? A gente deveria saber aqui o que aconteceu nesse período. É algo realmente, foi um não recorrente muito grande nesse período. Tá? A gente tem que tentar entender, né? Para quem quer investir na empresa, tem que tentar entender o que aconteceu nesse período aqui. Mas agora, em 2022, um lucro de 6 bilhões, facilmente dá para ver aí que de 4 para 6 a gente tem até mais do que 50% de crescimento, que realmente é algo muito grande. E aí fica a nossa pergunta para tentar identificar se esse crescimento aqui é sustentável ou não. Nós já temos dois relatórios aqui no Syntax, que é o Q1 e o Q2, já estamos com 3,7, ou seja, temos aí uma probabilidade deste ano de 2023 a gente fechar em 7 bilhões se ela mantiver esse crescimento, né? Então, é uma empresa que pelo menos nos últimos anos está crescendo, né? A margem a gente não tem, a dívida líquida é muito fácil de analisar, estamos falando de uma empresa que mexe com dinheiro, né? Uma seguradora, então não tem realmente motivo nenhum para essa empresa ter dívida líquida positiva, ela tem dívida líquida negativa, ou seja, depois que ela pega todo o dinheiro em caixa e pagar a dívida, ainda sobra 4 bilhão, então isso aqui está tudo muito bom, não poderia ser diferente numa empresa seguradora. Então, números muito bons, principalmente agora, né, no presente, bastante interessante. Vamos dar uma olhadinha no PL para ver se a gente tem alguma análise aqui. PL hoje 8,34,
e vamos analisar esse gráfico aqui, que é o PL ao longo do tempo, que é um gráfico que pode dizer bastante como é que o mercado precifica esta empresa. Então a gente viu que naquela época que ela lucrava 1 bilhão, você lembra lá? Então aí o PL dela naquela época era por volta de 13, 14. Tivemos o Covid, que a gente tem que desprezar, e agora o que chama a atenção é o sentimento do mercado fazendo com que ela caia cada vez mais. Ou seja, hoje batendo um PL aí de 8 ponto alguma coisa, batendo então um dos menores índices de PL, pelo menos esses dados históricos desde 2015. E aí vem a pergunta, né? Por que a empresa está crescendo e o PL está caindo? É algo que deveríamos questionar, tá? Fazendo uma análise estatística, então, utilizando o cálculo de desvio padrão, porque a gente é matemático, a gente gosta de matemática, aqui no canal Engenheiro Fundamentalista, a gente vai tentar identificar se temos algum potencial, caso o mercado volte a precificar a empresa com o mesmo, com a mesma gana, com a mesma vontade que no passado. Então a gente viu lá que no passado essa empresa tinha uma média de PL de 12,39, no limite inferior somente 10, né, utilizando as médias do passado, e no limite superior 14, ou seja, uma volatilidade bem baixa, né, entre o limite inferior e o limite superior, a gente está falando aí de 4 pontos de PL. Como o PL dela hoje está por volta de 8, então se o mercado voltar a precificar ela com PL de 12, a gente tem aí quase 50% de potencial de upside. No limite inferior ainda assim ficamos positivo e obviamente no superior vai lá para 72% se houver um certo exagero no mercado de voltar a precificar ela a 14. Lembrando que ela não crescia e ela tinha um PL esticado. E agora que ela está crescendo, será que ela não vale ter um PL de 14 e crescer 72% a ação? Ou seja, o mercado já precificou ela em 14, se a gente olhar aqui de novo o gráfico em cima, a gente vai conseguir ver que durante algum bom tempo, pessoal, durante algum bom tempo, e ninguém vem discutir isso agora, porque isso aqui é gráfico do passado, a gente acabou vendo que ela foi vendida durante muito tempo com PL lá de 14, tá? Então, por que agora ela está com PL lá embaixo de 8? Será que o mercado não volta a precificar ela com PL de 14? Tá aí algo para a gente pensar, né? Se você acreditar que sim, então teremos aí um potencial altíssimo, que é exatamente o que o Sintax está falando aqui para a gente, que utilizando os resultados históricos de crescimento, a gente não tem crescimento de receita porque a gente não consegue mapear, mas a gente tem aqui o resultado do lucro, que tem crescido muito nos últimos tempos, principalmente nos últimos 6 trimestres. Então, baseado no preço dela, que não cresceu muito, e o lucro que tem crescido muito, o Sintax acredita que utilizando a ferramenta de PL, que é uma ferramenta de sensibilidade de preço, de humor de mercado, tem um potencial altíssimo. Vai acontecer? Não sei. Mas vamos lá, vamos para a próxima então. Vamos analisar aqui o gráfico de preços. Vamos ver se tem alguma coisa importante aqui para a gente analisar, no sentido de, será que essa empresa é especulativa a ponto de o preço não acompanhar o lucro? Isso a gente consegue ver pelo gráfico. Então a gente vê que na época que ela lucrava aí por volta de 1 bilhão, o preço navegava ali na casa de 29, 30, que dava o tal do PL de 14, né, pessoal? Que era aquele gráfico que a gente viu no passado. Então, a gente vê aqui claramente, repetindo, né? Enquanto a empresa lucrava ali por volta de 1 bilhão, vamos pegar até aqui esse 1 bilhão aqui, o preço, no mais alto que ele bateu 34 lá em cima, mas ele ficou aqui, se a gente pegar uma média, a gente está falando por volta de 29, tá? 29. Então tá tudo bem. Agora, a gente vê o preço, perdão, a gente vê o lucro, que era de 1 bilhão, subindo para 1,8. E o preço não esticou muito, tá vendo? Então, o Banco do Brasil Seguridade sendo vendido abaixo de 30, como foi aqui no fechamento do Q2, ele está custando a mesma coisa que ele custava, gente, lá em 2017. Tá? E aí vem talvez um probleminha dessa empresa, né? Como assim? O preço da empresa lá em 2015, gente. O preço da empresa em 2015 já era por volta de 30 e hoje está 30. Então, o investidor dessa empresa não ganhou nada, pelo menos em rentabilidade. Ele pode ter ganhado, sim, muita grana no dividendo,
Mas no preço da peça foi bem complicado. Foi bem complicado. Então aqui a gente já vê que tem algum gato aqui, tá? Tem algum gato aqui no preço dela, que você tem que entender que ela nunca deu uma esticada nos últimos anos. Podemos acreditar isso porque o lucro também não, mas agora que o lucro cresceu, o preço ainda não, na verdade até deu uma caída. Então, muito interessante, tá? Será que temos aqui uma oportunidade? Vamos dar uma olhadinha então no nosso checklist, que lá a gente consegue fazer uma análise um pouco mais apurada e vamos procurar então quais são os calcanhares de Aquiles dessa empresa que vão fazer com que a gente não invista nela, porque esse é o objetivo do canal, mostrar por que eu não investiria no Banco do Brasil Seguridade. Tem um preço no dia que a gente está analisando aqui abaixo de 30, né? Que realmente chama a nossa atenção, porque ela já foi vendida a R$30 há muitos anos atrás, então não subiu nada. Então, pelo menos ela nunca deu prejuízo. Pelo menos ela tem um histórico de mais de 5 anos na bolsa. A IPO foi quando, hein? Não está falando aqui, mas tem mais de 5 anos. É um negócio de futuro seguro, tá com PL baixo, a gente gosta. O valor, utilizando a fórmula de Benjamin Graham, a gente vê aqui que deveria ser 19, ela está 29, então ela está cara, por isso que ela ganhou esse tomate aqui, então a gente não gosta de tomate. Esse tomate aqui ela tomou, mas na verdade é um tomate que a gente tem que desconsiderar, porque na verdade não foi mostrado aqui pra gente a margem, porque não mostra a receita, né? Algo que é muito crítico, porque você acaba não sabendo como é que é a eficiência operacional da empresa, né? Você tem que ficar chutando e tentar adivinhar se a empresa tem margem alta ou não, e isso aí não deveria ser algo padrão para o investidor de longo prazo. Dívida líquida está tudo bem, receita crescente a gente não vê, porque não mostra receita, lucro crescente está crescendo, principalmente agora, a margem a gente não consegue analisar, tomou um tomate, caixa crescendo, tudo bem, e o que a gente não gostou de ver aqui é que ela não tem receita em dólar, que ela não é um produto essencial à empresa do futuro e ela não é uma empresa privada. E essa história de não ser uma empresa privada, realmente esse aqui é algo que eu vou pedir muita atenção para vocês, porque talvez na sua grande maioria as empresas estatais não tenham tanto foco assim em remunerar o acionista, porque tem aí um viés estatal atrás do caminho, talvez sociedade, etc. Então, esse item número 17 aqui, do Banco do Brasil Seguridade, com certeza é um dos principais problemas dela. Se você aceita ter estatal na sua carteira, então talvez ela não vai ser reprovada logo de começo. Vamos rodar o fluxo de caixa descontado, uma ferramenta de contabilidade extremamente matemática para a gente tentar fazer o valuation dela. Então, como é que a gente faz aqui? A gente tem 3 cenários, a gente vai ter que estimar alguns cenários de crescimento aqui. A gente só tem um cenário de crescimento do lucro, que é 6%, tá? Então eu vou fazer o seguinte, não acredito que ela vai subir tanto assim nos próximos anos em relação ao lucro, então vamos capar os números aqui para 6% no agressivo, 3% no moderado e no conservador. Vamos colocar 1% no conservador, tá? Vamos pedir para rodar e ver o que a gente chegou. Bem, chegamos a alguns números bastante interessantes. Como vocês podem ver aqui, a gente vê que o valor justo dela, utilizando ferramentas de contabilidade, a gente chegou a 26. Né? Como vocês podem ver aqui, a 26 e o preço dela é 29. Então, está bem pertinho do valor justo. Ou seja, olha que legal essa ferramenta, como é que a ferramenta é boa. Já no agressivo não foi muito longe, no agressivo bateu. Tá? E no conservador a gente deveria ter um Banco do Brasil Seguridade a 24 e hoje ela está a 29. Então, a gente não tem tanto potencial de crescimento, na verdade de queda aqui, porque ela caiu. Mas então vamos fazer a análise dos 3 fatores. Então aqui a gente vai ver aqui o que a gente espera, pelo menos as ferramentas do Sintax, as ferramentas matemáticas, em relação ao Banco do Brasil Seguridade, custando aí R$29. Então a primeira coisa que a gente vê é, pelo fluxo de caixa descontado, a gente viu que tem um potencial de downside, tá? Porque ela já está perto do limite financeiro dela. Então, muito cuidado, porque essa ferramenta está falando que para ela valer o que a contabilidade dela está falando, o preço tem que cair. Já no segmento de PL, a gente tem aí um market feeling, ou seja, está falando que o preço pode até subir. E no valor justo de Benjamin Graham, a gente vê claramente aqui uma queda também. Então, o que acontece? Ficou claro que as ferramentas matemáticas, que são
o fluxo de caixa e o valor justo, ela tem um potencial de downside. Então, ou seja, muito cuidado, porque nessa ferramenta aqui fica claro para você que das 3 ferramentas que a gente tem, 2 estão falando que ela pode cair, apesar de muita gente falar que 29 é uma pechincha. Então, cuidado, que talvez sua margem de segurança não esteja tão alta a 29. Tá? Se ela cair aí para 27, 26, aí com certeza pode ser que tenhamos uma pressão para entrar no Banco do Brasil Seguridade. Legal? Vamos rodar aqui essa ferramenta no canal de trade, que é uma ferramenta gráfica, onde a gente analisa os preços da empresa nos últimos 12 meses. Então dá para ver aqui que ela já esteve bem mais barata do que 29, porque o canal de trade fala que para você fazer uma boa compra, você tem que comprar entre 24 e 30, então 29, que é o preço dela hoje, está ali bem no limite, né? Lembrando que o canal de trade está aqui, então utilize essa ferramenta no Syntax para ser o seu guia. Poxa, acima de 30 eu não compro, abaixo de 30 eu estou comprando. Abaixo de 24 é uma pechincha enorme, tá? Que seria, ela teria que estar aqui, ó, abaixo do canal de trade. Então ela está aqui exatamente dentro do canal de trade, mas está no limite, né? Até pintei aqui de vermelhinho, mas ela está dentro do canal de trade, tá? É a linha branca que está aqui. Então ela não está muito fora dos preços que foi praticado nos últimos 12 meses e está realmente aqui no limite superior do canal de trade, o que pode ser um bom ponto de entrada, mas longe de ser excelente. De novo, excelente eu acho que quando as 3 ferramentas de análise matemática falam que a empresa está barata, que não é o caso neste momento. Legal? Utilizando aqui essa ferramenta que eu chamo aqui de back-to-back, né, comparando a Bolsa de Valores versus o preço, somente o preço, sem contar os dividendos do Banco do Brasil Seguridade, a gente vê que o Banco do Brasil Seguridade não foi uma boa aposta, porque a Bolsa saiu de 46 mil pontos em 2015 e foi beliscar 120 mil pontos agora, e o Banco do Brasil Seguridade, gente, estava 29 há 7 anos atrás, e hoje ela está 29,30, ou seja, o preço não subiu nada. Então tem que tomar muito cuidado com o Banco do Brasil Seguridade para que você entenda que talvez você tem que comprar nos melhores preços, né? Ou seja, ter a paciência de pescador japonês e esperar essas oportunidades de mercado para comprar, porque já que ela não tem muito crescimento, pelo menos de preço, a gente viu que tem um crescimento bacana de lucro agora, mas o Banco do Brasil Seguridade tem que ser esperto, tem que ser malandro e ter paciência para saber comprar no preço certo. Uma hora chega, tá? Uma hora chega. O mercado sempre dá essa chance para a gente. Olhando os vídeos então que a gente tem, temos 2 vídeos, um em agosto do ano passado, temos um em novembro do ano passado, então agora estamos com mais esse vídeo aqui fazendo 3. Então, para fechar o vídeo, a gente tem que explicar para vocês, na verdade eu tenho que explicar para vocês por que eu não compraria Banco do Brasil Seguridade, apesar de ser uma empresa excelente. Importante, pessoal, vocês viram que eu não falei nada de dividendos, eu sei que essa empresa é uma excelente pagadora de dividendos, tá bom? Eu não gostaria nunca que vocês comprassem uma empresa somente porque o dividendo dela é 7, 8, 9, 10. A gente viu o dividendo aqui, ó, nos fundamentos, a gente viu que o dividendo é excelente, tá? Mas eu peço muita atenção para você que eu, nas minhas análises, para fazer parte de entrar numa empresa, o dividendo não é algo que eu falo que é algo prioritário para mim, tá? Eu quero ver crescimento e dividendo. Então, ela tem um dividendo muito bom, que seria talvez a melhor coisa dessa empresa, mas não vou colocar muito foco nisso, tá bom? Então, por que eu não compraria a Banco do Brasil Seguridade, apesar de ser uma empresa interessante, com uma lucratividade boa? Eu acho que o principal, tem 2 principais problemas aqui que eu sempre repito nos vídeos e não mudou no momento, tá? Talvez no vídeo de novembro ela estava mais cara do que está hoje. Hoje o preço dela está razoavelmente bom. Mas o principal problema é a empresa não mostra a receita, então a gente não consegue ver a margem. Está aqui a receita. Cadê a receita? Receita. A gente não consegue ver a receita. Então como é que eu vou fazer um estudo de rentabilidade, se ela está melhorando, se ela está piorando, se ela está sendo mais eficiente ou não? Isso a gente não consegue enxergar, então realmente fica muito difícil estudar uma empresa dessa. E com certeza o fato de ela ser uma empresa estatal, tem que ter muita coragem para entrar numa empresa estatal a longo prazo. Quer especular, quer fazer trade, aí amigo, aí é contigo, aí não é nem esse vídeo, não é esse canal, não é essa pessoa que vai te ajudar aqui, porque não é minha praia. Mas eu acho que você tem que pensar 2 vezes. Se você acha que cabe uma estatal, você acha que cabe uma empresa que não mostra receita, que você não vai saber a rentabilidade dela, mas você gosta dos dividendos, conhece o modelo de negócio, estudou, então abre uma posição pequena e começa, tá? A empresa não é ruim, longe disso, mas é importante que você saiba que pelo menos você não vai
Nos últimos 7 anos, a gente não experimentou crescimento de cota, praticamente zero, tá? Você imagina 7 anos o preço da cota não subir nunca. Ah, mas pagou dividendo. Ok, mas preço de cota subir zero é bem crítico. Uma empresa que não mostra receita é estatal. Será que não tem coisa melhor na bolsa para você investir? Fica a pergunta para você. Muito importante, o que você achou desse vídeo? Concorda? Discorda? Acha que eu fui muito leviano em não levar em consideração os dividendos? Acha que no caso dessa empresa seria mandatório levar em conta os dividendos, porque ela não é uma empresa de crescimento mesmo, e não tem problema o preço ficar entre R$30 nos últimos 7 anos, que está pagando quase 10% de dividendo, que ganha da poupança, blá blá blá. O que você acha? Você tem Banco do Brasil Seguridade na carteira? Então escreve aí embaixo os motivos que fizeram você comprar. E caso você não tenha Banco do Brasil Seguridade e analisou esse vídeo aqui, o que você achou? O que te chamou a atenção na empresa? Tá? Estou muito curioso em saber o que você acha dessa empresa. No momento eu acho que está começando a aparecer uma vontade de abrir uma posição de novo nela, bem pequena, mas se o preço cair está 30 agora, né? Mas se o preço bater 26, 25, com certeza minha vontade vai aumentar um pouquinho mais, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela visita, até o próximo vídeo, tchau!